Amém, irmãos? Gênesis capítulo 22. Eu orei tanto esta semana, mas Deus não deixou eu sair da história de Abraão. Quem esteve aqui domingo passado, nós falamos bastante sobre Abraão, e eu tentei, irmãos, sair da história de Abraão, tentei buscar algo novo, mas o Espírito Santo sempre se renova. E o Senhor me deu uma palavra na continuação daquele texto que nós lemos semana passada e meditamos. Mas não fique tranquilo, se você não veio na semana passada, você vai conseguir entender, participar, mas em breve esta mensagem vai estar disponível lá no YouTube para você ser abençoado também. Gênesis 22, versículo 5, eu quero meditar sobre preservando a aliança. Todos nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de aliança. Todos nós sabemos que desde que Deus criou o mundo, Ele fez pactos, Ele fez aliança, Ele escolheu alguém para representá-lo no meio do seu povo, para libertar o seu povo, para usar, para liderar, e fez uma aliança com este alguém. Nós sabemos que a aliança é um meio pela qual Deus estabelece o seu governo, Deus trabalha por meio de aliança. Deus é um Deus que cultiva aliança, Deus é um Deus que estimula aliança, Deus é um Deus que faz aliança. Nosso Deus é um Deus de perto, diga amém. Nosso Deus, estabelecendo aliança, era um Deus de perto. Por exemplo, não é o tema, mas quando tratamos de Moisés, nós vemos que Moisés ouvia a voz de Deus e ele falava para o povo. Havia uma aliança de Deus com Moisés e Moisés levava a mensagem para o povo. Então, a partir do momento que Deus estabelecia aliança com alguém, com Noé, com Moisés, com homens de Deus, o povo era abençoado por meio de alguém que era um instrumento de Deus para servir aquele povo. Moisés, o libertador, você vai ver a história de Gideão, você vai ver a história de Davi, você vai ver a história de homens de Deus que Deus usou e estabeleceu uma aliança com ele para ele representar o povo. E com Abraão não foi diferente, Deus estabelece alianças com Abraão. Nós olhamos a história de Abraão na semana passada e eu tenho lido muito sobre Abraão para entender algumas coisas, até profeticamente para esse período que estamos vivendo e vamos a viver ainda. Eu vejo que em Abraão, o homem chamado de pai da fé, primeiramente Abrão, depois Deus estabelece uma aliança e muda o nome dele para Abraão. Esse A representa a totalidade de Deus. Representa, agora não é mais você, agora sou eu em você. Isso é muito tremendo. E a partir do momento que ele sai de Abrão para Abraão, ele recebe um empoderamento, uma palavra muito mal usada nos dias de hoje, mas trazendo para o contexto espiritual, o empoderamento de Deus capacita Abraão para coisas poderosas, para coisas grandes, e Deus estabelece uma aliança com ele. Mas eu quero dizer que, assim comigo e com você, Abraão teve a responsabilidade de preservar a aliança que Deus deu, porque Deus faz aliança. Deus levanta alguém, Deus escolhe alguém, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Posso ouvir um amém hoje à noite? Mas a responsabilidade de preservar o que Deus quer fazer está na minha mão. A responsabilidade de cultivar, a responsabilidade de lavrar, de cuidar, estava na mão de Adão. Está na minha mão, está na tua mão. Por isso que eu quero declarar sobre a sua mão, existe um poder de Deus liberado sobre a tua mão. Por isso que o Senhor fala, tudo que você colocar a sua mão, prosperará. E eu profetizo essa palavra sobre a sua família, porque Deus não está escolhendo mão apenas como um órgão humano, uma parte do corpo, mas a mão como uma simbologia profética, onde você estender as tuas mãos, Deus vai abençoar. Por onde quer que a tua mão estender, eu estarei contigo. A minha mão e a tua mão representam algo poderoso e Deus estabeleceu algo. Quando você vai para o casamento, a aliança não é um pingente, a aliança não é um brinco, a aliança não é um piercing, a aliança não é outra simbologia, a aliança é um anel que se coloca nas mãos. O nosso Deus é um Deus que usa as nossas mãos, que trabalha através das nossas mãos, e é um Deus que estabelece aliança. E no livro de Gênesis 22, versículo 5, quando você achou, diga amém. Como diz um pastor conhecido, se você não trouxe caneta, aluga com o irmão que está do lado aí. Faz um empréstimo aí, no final você acerta com ele. Mas não deixe de anotar esta mensagem que vai ser útil para a sua vida. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Senhor, te pedimos a tua graça, a tua sabedoria para ouvir a tua palavra e sermos instrumentos do Senhor para que a nossa vida esteja debaixo do teu plano e do teu propósito, e que a aliança que o Senhor fez para conosco seja preservada. Em nome de Jesus, encapsula nossa mente com teu sangue, livra-nos de toda distração, de toda dispersão, que sejamos esta noite alimentados, abençoados pelo poder da tua palavra. Da mesma forma, Senhor, as crianças, adolescentes no andar de baixo sejam ali tocadas, abençoadas pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Amados, Deus nesse tempo estabelece algo tremendo. No livro de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para uma obra. Lemos domingo passado. No livro de Gênesis capítulo 14, Deus prova Abraão na sua obra. O chamado de Abraão mexeu com a vida dele, ele sai da sua parentela, vai para um propósito de Deus, vai lutar contra os reis de Sodoma, tem vitória, depois com os despojos na mão, Deus não deixa ele para um outro caminho, coloca Melquisedeque no caminho dele, representando o rei e sacerdote, ele entrega o dízimo, então a aliança de Abraão é provada. Então grave isso no teu coração, toda aliança ela passa por testes, repita comigo, toda aliança ela passa por testes. Então Gênesis 12 eu vejo Deus chamando, de Gênesis 14 eu vejo Deus provando, e Gênesis 22, nesse texto especial que vamos meditar essa noite, eu vejo Deus testando. A aliança ela é provada, como o anel da aliança é provada no fogo, porque ela é de ouro, e o ouro bom é o ouro que é provado no fogo. E toda aliança, ela passa por testes, o teste do tempo, o teste do caráter, o teste da entrega, o teste da integridade, tantos testes que Deus chama. E eu vejo que neste momento, Abraão sai, e Deus falou para ele assim, olha, eu quero que você entregue o teu filho. Mas Deus foi bem específico, disse o teu filho que amas. Porque talvez ele poderia colocar Ismael na jogada, mas Deus falou, eu quero Isaac. Ele sai diante de um caminho, chega no ponto do monte, Moriá, o monte do Senhor. Moriá quer dizer, o Senhor proverá. Na ponta do monte, ele olha e diz isso que lemos aqui. Eu vou com o menino subir, ele estava só ele e o menino, e eu vou voltar com ele para junto de vocês. Mas como, pastor, se ele iria entregar o menino, se ele ia sacrificar o seu filho, se ele ia entregar o seu filho e ele ia voltar? É isso que eu quero dizer. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Não é porque eu venci que eu vou ter fé, é porque eu vou vencer, eu vou ter fé. E se neste ano, querido, grave isso no teu coração, você quer viver provas de resistência e vencer as resistências, você precisa romper em fé. Se neste ano você quer estar dentro de um plano de Deus, de um propósito de Deus, de uma grandeza de Deus, de uma bênção tal de Deus, você precisa andar pela fé. Nós estamos sendo provados pela fé. Nós estamos sendo testados pela fé. Muitos dos nossos enfraqueceram na fé neste período. Muitos dos nossos desistiram da fé. Muitos dos nossos duvidaram. Muitos dos nossos desanimaram, muitos dos nossos enfraqueceram, muitos dos nossos se envolveram com as coisas desta terra, com os ídolos, com as tendências, com as concupiscências. Mas como Abraão, nós precisamos ser provados na fé. Estamos sendo todos nós provados na fé, e este ano é um ano especificamente profético, e é um ano de romper em fé. E a igreja precisa, você precisa ter mais fé. Se você quer preservar a aliança, você tem que ter fé, irmão. Se você tiver a fé que você tem, não estou generalizando, mas talvez para alguns, você conhece o teu coração, você não vai aguentar até o final do ano. Nós estamos vivendo um teste de resistência. Nós estamos vivendo um teste de conflitos. Nós estamos vivendo um teste de personalidade, um teste espiritual. As áreas da nossa vida estão sendo testadas. E se você e eu não nos dedicarmos à palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, nós vamos enfraquecer, irmãos. Você não vai aguentar.
a pressão vai ser grande, a angústia vai te dominar, a tristeza vai te dominar, os pensamentos vai dominar. Se você não tiver um foco, um objetivo definido na vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso ele disse assim, aqui algo tremendo, fiquem aqui, eu vou com o menino lá e adoraremos. Espera aí, você vai matar o teu filho que ama e vai chamar isso de adoração? Porque isso eu aprendo também para esse período. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Uma vida de fé, uma vida de adoração. Nós vamos adorar. Meu amado, minha irmã, este é o momento de você adorar a Deus sobre todas as coisas. Este é o momento de você entender que você não é um fogaréu, mas você é uma brasa. Mas sabe o que a brasa precisa para estar acesa? Está perto de outra brasa, porque ela forma fogo. Brasa isolada apaga. Ovelha isolada vira petisco de lobo. Adoração. Adoração vem da palavra grego latreia. A palavra latreia quer dizer prostrar-se, se humilhar, se rasgar por inteiro. Certa vez, na minha infância, eu tive uma doença muito séria. Em determinada madrugada, eu estava tendo uma crise, e se meu pai não tivesse intervido, eu teria falecido. Naquele dia, ele faz um ato de adoração. Ele faz uma aliança com Deus. Muito mais do que fazer, ele lembra de uma aliança que Deus fez com ele. Ele me traz para o peito dele e rasga o pijama. E não me coloca no peito sobre a roupa. Ele rasga a roupa e me coloca sobre a pele dele. Ali eu vomito algo e volto a viver. Isso aconteceu comigo. Isso é adoração. Adoração é você lembrar de um Deus que você tem aliança e rasgar a sua roupa. E rasgar tudo que você tem. Profeticamente, rasgar a roupa quer dizer, eu abro mão de tudo que eu tenho, porque eu quero ter esse contato com Deus, Criador de todas as coisas. Nós precisamos entrar num nível de entrega, de adoração, um nível de intimidade com o Espírito Santo, irmãos, muito mais poderoso do que nós já vivemos. Preste atenção nisso, especialmente vocês que trabalham na área do louvor. Nós precisamos ter um nível de entrega, de adoração, de profundidade muito maior do que nós já vivemos. A glória do Senhor precisa descer. E o que traz a glória de Deus é a adoração. O que Deus mais gosta é a adoração. O céu é feito de adoração. E quando nós adoramos, a glória de Deus desce e a igreja sobe naquela intimidade com o Senhor e nós estamos escondidos e a casa é cheia da glória de Deus. Porque estamos no mesmo espírito. Porque Abraão falou alguma coisa, Isaac não questionou, Isaac entendeu, vamos lá. Poxa vida, em determinado momento ele até pergunta, Senhor, mas cadê o cordeiro? O pai fala, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não sabia, mas ele seria o cordeiro. Ele representava ali parte da aliança. Mas naquele momento a fé do seu pai, a adoração do seu pai, moveu o seu coração para entender que o Deus que o pai dele servia era suficiente para fazer tudo aquilo que ele precisava. A minha fé, a minha adoração, a tua fé e a tua adoração não deve só ser para nós, mas ela tem que ser de uma forma tão forte que a gente vai convencer os próximos daquilo que a gente crê, daquilo que a gente adora. Eu te faço uma pergunta, você não precisa responder hoje à noite. Você está aqui ou não? Tua fé está nesse nível? Tua adoração está nesse nível? Ao ponto de você convencer pessoas do que você crê? E convencer pessoas daquilo que você e para quem você adora? Ao ponto de as pessoas olharem para você e não tentarem mudar o que você crê, mas pelo contrário, elas querem se apegar naquilo que você crê. Quando você fala sobre o que você adora, sobre os seus propósitos de vida, sobre o que Deus é para você, você está num nível de adoração tão grande que ninguém mais te convence sobre outra coisa, que o que você quer na tua vida é adorar a Deus sobre todas as coisas.
Eu vejo que Abraão preserva a aliança que Deus deu, não só pelo fato de se dispor a entregar o seu filho, mas pelo fato de entender que a fé e a adoração era algo maior, era um motivo maior de qualquer sacrifício que ele pudesse entregar. Meu irmão, minha irmã, esse é um tempo que você precisa ter muita fé, diga amém por isso. E você precisa adorar muito a Deus, mas você vai ter que ter fé demais, vai ter que adorar muito, não dá para ter aquela adoração superficial, aquela fé mais ou menos, não dá. A tua fé ela tem que ser convicção, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Você vai orar e os enfermos serão curados, você vai orar e as tempestades vão parar, e Deus vai dar vitória, e você vai adorar, e o céu vai se abrir, a Shekinah de Deus virá na sua casa, e não sei quem crê ou quem não crê, mas aquilo que você crê vai mover o mundo espiritual. Vai fazer um vucu-vucu lá, porque Deus está levantando você para um novo tempo, eu declaro, em nome de Jesus. Assim que tem que ser. Deus nos dá uma aliança, mas precisamos trabalhar para preservá-la. Porque, meu irmão, tem muita gente que está na igreja, tem aliança com Deus, mas esqueceu. Esqueceu dos seus benefícios, esqueceu dos seus livramentos, esqueceu da sua história, esqueceu dos seus testemunhos, esqueceu como você chegou na igreja, como você chegou para Jesus. Tem gente aqui que não era nem para estar vivo, tem gente aqui que era para ter morrido, tem gente aqui que teve doenças terminais, tem gente aqui que está no lucro, como eu. Qualquer outro motivo na nossa vida está errado. Nosso maior motivo é preservar a aliança que Deus nos deu, andarmos pela fé, adorarmos a Deus, porque nós já estamos no lucro, as demais coisas nos serão acrescentadas. Você já não era nem para estar aqui, não era nem para estar vivo. Se você está vivo, a tua vida não pode ter outro motivo. O teu maior motivo tem que ser adoração e fé. Adoração e fé, fé e adoração. Esse casamento vai fazer com que 2022 seja um ano poderoso na sua vida. Para de se envolver com coisa errada. Para de se envolver com gente que está esfriando. Para de se envolver com gente que está desanimando. Para de se envolver com rede social, com coisinha que desanima. Para de se envolver com coisinha que está mexendo com a tua cabeça. Exclui, sai fora, porque você é um embaixador do reino de Deus. Sobre ti há uma unção. E tem muita coisa que está te enfraquecendo. Mas eu venho aqui com o combustível de Deus para liberar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor é o teu renovo. O Senhor é o teu Betel. A casa do pão. Você veio hoje à casa do pão para sair daqui alimentado. Aleluia. Você está aí, diga amém. Temos que ir em prol daquilo que Deus está fazendo. Peraí, Deus está fazendo alguma coisa, eu tenho que ir em prol. Eu tenho que ir na direção, eu tenho que seguir a arca. A arca está passando o Jordão, você está lá parado, desanimado, esperando, debatendo se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se a gripe vai não sei o quê. Peraí, irmão, eu estou seguindo a arca. Eu sei que meu coração está em Cristo, eu estou seguindo a arca, eu estou seguindo a glória, a Shekinah de Deus. Onde Deus estiver, eu estou também. Onde tiver fé, eu estou ali. Ou o que Deus está fazendo, eu estou me envolvendo. Aleluia. E assim Deus vai ajudar a gente a preservar a aliança. Porque, irmãos, cá entre nós, está difícil viver esse tempo. Tempo de incoerência. Tempo que as pessoas não são mais firmes nas suas palavras. Tempo onde as pessoas estão mais preocupadas em ser o que elas postam, não ser o que elas vivem. Tempo de incoerência familiar. Tempo onde muitos fazem de tudo para os de fora e sacrificam a sua família. Um tempo estranho, fala sério. Nós estamos vivendo um tempo estranho. É estranho. Tem muita gente que está estranho. Tem muita gente que está com o coração peludo. Tem muita gente que está estranha. Tem muita gente que está disfarçando com a máscara, mas por dentro você está triste. Você está estranho, está angustiado. Mas Deus conhece o teu coração e quer renovar suas forças, quer renovar sua fé,
quer renovar sua alegria. Você talvez está querendo criar outro plano. Teu plano é a aliança. Teu plano é teu chamado. Teu plano é a tua unção. Teu plano é a tua Jerusalém. Para de querer inventar. Deus vai te colocar nos lugares. Para de querer fazer escada. Você não é pedreiro, você é filho. Espera que Deus vai te levar para os lugares. Para onde Deus quer te colocar, Deus vai te colocar. Está fazendo planos sem a vontade de Deus? Está fazendo planos sem consultar Deus? Está fazendo planos sem ouvir conselho? Você vai dar com os burros na água. Espera no Senhor. Ele concederá o desejo do teu coração. Faça planos no altar. Faça planos no Senhor. O tempo do Senhor é melhor do que o teu tempo. Não força a barra. Deus é um Deus que abre porta e ninguém fecha. Você não precisa emprestar para Ele o pé de cabra. Ele vai abrir as portas que você precisa. No tempo que você precisa. Aonde você precisa. Aleluia. Mas tudo isso é uma prova da fé, irmãos. Tudo isso que eu estou falando é uma prova da fé. Porque a partir do momento que ele trabalha e vive a consequência de uma aliança, começam-se a ter lutas na sua vida. E eu estou dizendo para você que muitas vezes as lutas na sua vida acontecem, mas não podem ser ignoradas. Em determinado momento o apóstolo Paulo diz, eu não vou ignorar as tribulações que nos veio pela Ásia. Sobretudo Deus está nos ensinando alguma coisa. Em determinado momento Paulo sai de Tiro e Sidom ali com os homens de Deus, debaixo de perseguição. Em Listra, eles foram ali apedrejados, outros lugares tiveram que sair correndo. Poxa vida, mas eu estou dentro do que Deus quer e estou passando por lutas. Sim, irmãos, enquanto estamos aqui na terra, vai ter luta. A questão é como nós preservamos a aliança e reagimos às lutas. Vai um pouquinho à frente comigo no Gênesis capítulo 23. Não vou ler o versículo, eu quero me atentar ao 24. Mas olha o que o 23 dá como título. A morte de Sara. E aí, você ganhou a aliança, preservou seu filho e perde a sua esposa. Que luta, né? Que conflito é esse? Deus poupou meu filho, mas eu perdi minha esposa. Lutas fazem parte na vida e de processos da vida de pessoas que vencem. O que nós não podemos, irmãos, é deixar de lutar. Mas as lutas sempre vão fazer parte do diário da sua vida. E quando você entender pela tua ótica, você vai endoidar, desculpa a expressão. Mas se você for entender pela ótica de Deus, você vai entender que o nosso Deus é um Deus que trabalha escrevendo certo em linhas tortas. Vou te dar um exemplo. Isaac tipifica Jesus. Abraão tipifica Deus. O cordeiro era Isaac. Deus estava provando a Abraão como pai a sua fé, porque ele seria pai de nações. E a partir de Abraão, a descendência de Abraão, lá na frente viria Jesus. E através da aliança de Jesus, nós seríamos abençoados e co-herdeiros com Cristo pelas bênçãos de Abraão. Então, tudo que Deus estava fazendo não era só provando Abraão, mas Deus estava fazendo um caminho profético para o cordeiro. Porque Abraão não tem que entregar Isaac, mas Deus tem que entregar Jesus. Então, Isaac ele é poupado e os anjos do Senhor estavam atrás e entram, mas Jesus não é poupado. Jesus é crucificado para que nós pudéssemos ter vida e vida plena e abundante, porque com ele morremos e com ele ressuscitamos. Então você percebe que o poupar o Isaac é sacrificar Jesus para que nós pudéssemos ter vida. Então todo o cenário profético estava sendo montado para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então quando existe luta, existe um cenário profético que Deus está montando e nós precisamos crer no profético.
Agora, a minha pergunta para você não precisa responder. Quando você lê essa história, qual é o teu apontamento disso tudo? Porque quando eu leio essa história, eu vejo Deus bradando e trazendo à existência Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac não era o Cordeiro de Deus, Isaac era o Cordeiro de Abraão. E a palavra cordeiro vem da palavra córdios, que quer dizer cardio, quer dizer coração. Jesus é o coração de Deus. Jesus, quando foi dado, ele foi dado como coração, a parte principal de Deus ele deu, o seu Filho unigênito, ele era o cordeiro que não foi poupado, porque ele era o coração de Deus para tirar o pecado do mundo. Porque o sangue de Isaac não traria nada de bênção, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um Isaac foi poupado para um cordeiro ser sacrificado, para Jesus ser sacrificado. Então, quando existe uma dor, uma luta no meio da história, e da sua vida não é diferente, nem da minha, nós não podemos nos atentar naquilo que vemos, 2 Coríntios 4,18, mas naquilo que cremos. Porque aquilo que nós vemos são coisas temporais, mas aquilo que nós cremos são coisas eternas. Então, a nossa ótica cristã, ela não deve ser uma ótica natural. Paulo nos ensina, não andemos por vista, andemos pela fé, a fé no Filho de Deus. Nós temos que andar com uma ótica espiritual. Você vai narrando os capítulos ali, você vai percebendo a importância de conhecer o profético, a importância de preservar a aliança e a importância de entender que existem coisas que são necessárias, mas não podem nos tirar de um propósito, de um chamado, de uma instrução que Deus deu para a nossa vida. Entende isso que eu estou falando? Vamos para o 24? Está a fim de ler a Bíblia hoje? Eu estou, diga aleluia, diga amém. 24. Abraão começa a ter uma pulga atrás da orelha. Abraão começa a se envolver numa responsabilidade dele. Espera aí, Deus me chamou, me escolheu, me deu uma promessa, que iria guardar minha família, salvar minha família. Perdi minha esposa, tenho meu filho, eu sei que a partir da minha família, minha descendência vai ser abençoada, mas meu filho não tem esposa. Preciso ajudar nesse processo. Preciso me envolver. Estou ficando velho, daqui a pouco eu vou embora. Se meu filho não tiver esposa, o que vai ser? Eu vou morrer sem ver a promessa de Deus? Sem ver a minha descendência, sem ver minha família? Afinal, eu acabei de perder minha esposa. Mas afinal, eu sei que o Deus que guardou meu filho vai me ajudar a entender que através dele, que foi poupado, outras gerações vai vir, porque o Senhor prometeu. O Senhor me mandou olhar as estrelas do céu. Estou conjecturando o pensamento de Abraão. Amém? Está comigo aí? Gênesis 24, acontece algo. E olha que interessante. Era Abraão já idoso, versículo 1, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Vamos ler de novo? O Senhor em tudo o havia abençoado. Será que é essa a conclusão que você pode tirar da sua vida hoje? Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possui: põe a mão sobre baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Ou seja, eu quero algo no meu coração, mas eu não posso sair daquilo que Deus falou. Vou repetir, eu quero algo no meu coração, mas eu não posso sair do que Deus falou. O homem pode fazer planos, vamos lembrar de Provérbios, mas a resposta certa vem dos lábios do... O que Deus tinha falado lá atrás? Lembra domingo passado a pregação? Vocês estão aqui, mas cuidado, vocês habitam no meio e vão para uma terra que os cananeus possuem. Seria mais fácil ele arrumar, desculpa a expressão, um rabo de saia para o filho dele com as cananeias? Seria. Já estamos aqui. Quem sabe sai alguma coisa, sai alguma mulher prometida aqui. É claro que ele queria o melhor para o seu filho. É claro que ele talvez poderia querer o mais cômodo. Mas lembra
Lá atrás que Deus falou, você vai para uma terra, mas você não vai se envolver com aquela terra, você vai conquistar aquela terra, mas nada que está naquela terra pertence a você. Entende isso, irmãos? Deus não é contra o próximo passo da sua fé, da sua vida, da sua decisão. Mas o que Deus quer é que você jamais esqueça do que Ele te falou. Jamais esqueça das promessas que Ele deu na tua vida. Porque eu vejo muita gente dando um passo à frente, mas esquecendo de princípios lá de trás. Espera aí, dá um passo à frente, mas carrega o princípio com você. Porque é na pressão da vida que os princípios são provados. Vou repetir, é na pressão da vida, nos momentos mais difíceis, que os princípios são provados. Poxa vida, eu já perdi minha esposa, estou ficando velho, vou apelar mesmo. Senhor, estou aqui para partir, vou arrumar uma esposa para o meu filho aqui mesmo, tu sabes que eu já estou de idade, tu sabes que o meu servo aqui tem muita coisa para fazer, não vou me envolver nessa tarefa não. Calma, ele se envolve na tarefa, mas não esquece do que Deus falou. Talvez essa noite Deus está te fazendo lembrar de coisas que Deus falou e você deixou de lembrar ou você se esqueceu. E Ele está dizendo para nós aqui hoje à noite, suba de nível, mas não esqueça no que eu fiz na sua vida. Você está aí? Diga amém. Isso é tremendo. E ele diz assim, versículo 6. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará os seus anjos que te há de preceder, e tomará de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigada do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Olha mais uma instrução. Não é nem para mim, nem para nenhum dos meus voltar para lá. Entende isso? Por isso que eu estou mandando o servo, estou fazendo uma aliança com o servo, estou orientando o que o servo deve fazer, mas eu não devo voltar para lá. Irmãos, tem muita gente que está querendo mexer no passado. Tem muita gente que está querendo voltar da onde Deus tirou. Tem muita gente nesse período que está querendo mexer com lembranças de coisas que já foram. Irmão, irmã, Deus te tirou de um lugar terrível. Não volta para lá não. Não queira mexer com coisa de lá não. Essa é uma instrução de Deus para a sua vida. Não se mete com essa gentalha. Não se mistura com esse povo. Tem nada a ver mais com você. Você já saiu. Se tiver que alguma coisa vir de lá, envia alguém, busca uma direção, Deus vai dar, mas não se mete com coisas que Deus te tirou. Cautela, ele diz assim, cautela. Que tremendo, cautela. Porque lembra do que Deus falou, lembra do que Deus fez, lembra de como Deus agiu, lembra da forma que Deus interviu, lembra. É noite de lembrar. Mas eu preciso, pastor, encontrar uma esposa para o meu filho. Arruma e-mails, arruma estratégias, mas você não deve ir para onde Deus te tirou. Você pode dizer amém? Não negocie seus valores, querido. Não negocie sua vinha. Não negocie seus princípios. Não negocie seu caráter. Não negocie sua idoneidade. E se por muito tempo você perdeu o caráter e idoneidade, essa noite de restaurar e preservar a aliança e ficar firme onde Deus mandou você ficar. Porque Abraão tinha uma responsabilidade, uma vontade, um desejo. Olhava para si na expectativa de ver com seus próprios olhos a promessa de Deus se cumprindo. Todos nós temos esse momento na vida, que nós achamos que estamos ficando velhos, que as coisas estão passando e nada está acontecendo. Todos nós passamos por essa crise de identidade. Todos nós queremos ver com os nossos olhos as coisas acontecer, queremos ver mais rápido, queremos ter pressa,
queremos resolver, queremos entrar, queremos mandar um zap. Espera aí, porque esse áudio vai acelerar o processo. Porque se eu fizer essa ligação, a parada resolve. Porque se eu mandar essa mensagem, vai ser mais rápido. Porque se eu soltar esse e-mail, o processo vai ser mais rápido. Porque se eu chamar um QI e conseguir alguém para me fazer passar pela fila, eu resolvo essa parada mais rápido. Mas Deus está dizendo para você: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. O tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é melhor do que o nosso, e Deus está trabalhando com o teste do tempo, te levando para um nível de fé e de adoração como nunca você viveu. E esperar, irmãos, é a sala de espera da provação, mas é a sala de espera da onde Deus vai te honrar com graça, com poder e com unção. Espera no Senhor, porque Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Não é ir largado, não é ser largado, não é ser jogado numa cidade, é ser enviado para uma cidade. E eu quero dizer isso para muitos irmãos que talvez tenham planos de mudar para uma cidade, de morar em outro lugar, de aposentar em tal terra, de ir para algum lugar. Talvez seja de Deus. E se for de Deus, espera o tempo dele. Porque você deve ir enviado, não fugido, não largado, não no teu tempo. No tempo de Deus, você vai enviado. Quem sabe lá, você não vai para desenvolver um trabalho, cumprir uma missão, ganhar um povo, ganhar um povoado, abrir uma igreja, ser um missionário, abrir um grupo familiar. Aí sim, é Deus que mandou. Mas ir fugido, ir sem planos, ir revoltado, porque aqui não deu certo, aqui não deu outro. Pessoas são problemáticas. Lá também vai ter uma meia dúzia de gente que não é fácil. É muito diferente você ir para uma cidade como turista. Como é gostoso ser turista. Como é gostoso ser turista, não ter responsabilidade com a terra, só tirar foto, postar selfie e descer no toboágua. Vai ser um munícipe, vai morar lá, vai usar o sistema de saúde de lá, vai pôr teu filho na escola de lá. Tem pessoas, irmãos, que precisam de fato, para cumprir um projeto para a tua vida futuro, ir para uma cidade, voltar para uma cidade, ir para uma nação, voltar para uma nação. Mas eu quero que você entenda isso. Você vai como enviado. Porque a palavra enviado vem da origem do desígnio da palavra apóstolo. Quando você vai enviado, o céu se abre. E você não vai lá para aposentar. Você vai lá para terminar bem os seus dias de vida e Deus vai te abençoar. Agora, vai fugido, vai largado, vai revoltado, vai nervoso, vai irritado, vai revidando, meu irmão, você vai arrumar sarna para se coçar. Toda cidade tem problema, irmão. Toda cidade tem problema. Só tem uma cidade que não tem problema, você quer saber onde é? Nova Jerusalém. Ruas de ouro. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter IPTU, PVA. Vou até tirar o I, que o I esse mês não é legal falar muito de I não, né? PVA, PTU, não é verdade? Lá não vai ter isso. Lá você vai entrar no descanso do teu Senhor. Debaixo da orientação de Deus, Deus aprova. Se você fizer por tua força, Deus não aprova. Cautela, versículo 6. Não faças voltar para lá, meu filho. Vou ler o 10. Quem está aí, diga amém. Tomou o servo dos 10 camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e que use com a bondade com meu servo Abraão. Eu estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Me dá uma moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que beba, e ele respondeu: bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja a que designe para o teu servo Isaque. Nisto terei que usasse de bondade para com o meu senhor. E considerava ele ainda quando saiu Rebeca.
Rebeca, devia ser bonita, hein, irmão? Porque saiu um monte e ele chamou a atenção de Rebeca. Filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Porque, querido, quando Deus faz, é tudo perfeito. Você pode dizer amém? Deus faz, é tudo perfeito. A mulher era muito formosa. Era aviãozão, irmão. Virgem, né? Que hoje em dia não fala virgem, é virgem. A quem nenhum homem havia possuído, meu Deus. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse, imagina esse servo correndo, irmão. É nós na fita. É hoje, vou marcar essa data. Deus está fazendo. Olha que tremendo, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. Agora imagina a expectativa desse cara receber um sim da Rebeca. Que coisa tremenda, irmão. Esperando ela responder sim, sim, sim. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse, tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, para tirar mais água, e tirou, deu a todos os camelos. Você percebe que quando Deus faz em abundância o que Deus vai fazer na sua vida, é só você esperar e preservar a aliança, porque Ele tem o melhor para a tua vida e para os teus filhos, irmãos. Só ouvi um amém de mais ou menos. Deus tem o melhor para você e para os teus filhos. Você e a tua família vão beber, vai ser profético, vai ser tremendo. Amém? Deus vai honrar, Deus vai honrar. Eu creio, tua família vai ser abençoada. É só você ficar firme que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Hoje você vai mostrar a sua carta para Deus. Você vai receber muito de Deus ainda hoje. E todos os camelos, versículo 22, acabando de beber, tomou o homem um pendente de ouro no meio do ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem você é filha? Peço que me digas, haverá em casa de meu pai lugar em que eu fique a comitiva? E ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para você passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Entende isso? Porque os sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem correm atrás de sinais. É os sinais seguirão aos que creem. O que Deus tem para a sua vida, querido? Espera. Confia. Descansa. Deus vai trabalhar em teu favor. Porque, irmãos, quando Deus faz, Ele não faz nada pela metade, viu? Deus faz a obra completa. Abraão fez uma aliança com Deus. Porque ele foi fiel na aliança que ele fez com Deus, Deus deu para ele um servo que tinha fidelidade na aliança que ele tinha com ele. Vai vendo, o que você planta, sempre você colhe. E esse servo vai, porque ele poderia ir, nem Abraão, nem Isaac poderiam ir, porque eles tinham que ficar aonde? No caminho de Deus, no propósito de Deus, em Canaã, sendo guardado por Deus e esperando. Agora pensa comigo, naquela época não tinha WhatsApp, irmãos. Naquela época não tinha nada para o servo dele falar assim, vou mandar um áudio para o meu senhor, vou mandar uma foto dessa moça, vou contar para ele que ela chegou. Espera aí que eu vou mandar só um áudio aqui, vou falar com o meu chefe, vamos fazer uma ligação de vídeo, vamos fazer um FaceTime, uma videoconferência. Abraão lá, o servo e a Rebeca, não tinha. Abraão na terra onde estava, juntamente ali com Isaac, eles ficaram apenas na expectativa do que Deus iria fazer. Mas, irmãos, uma coisa que eu vejo, quando você tem a expectativa e está alinhado dentro da palavra, é certeza que Deus vai fazer. Por quê? Eles não se envolveram com Cananeia, não fizeram nada de errado, fizeram tudo direitinho. Ele mandou um servo neófito? Não, mandou o mais antigo da sua casa. Mandou gente experiente, gente que conhecia a história, conhecia a aliança que ele tinha, conhecia o Deus que ele servia, conhecia o DNA dele, conhecia a família, sabia de onde Deus tinha tirado ele. Ele não pegou alguém no catado e falou, chega aí, você está passando aí, não tem nada o que fazer? Vai lá,
na terra de onde eu saí, vai lá em Harã e pega uma moça lá, escolhe lá, qualquer uma, põe no camelo e traz de volta. Não, trouxe alguém de experiência, alguém de vivência, alguém de idoneidade, alguém que fez aliança, põe a mão na coxa. Simbolizava, você conhece a minha intimidade, eu conheço a tua, você precisa me representar onde eu não posso ir, porque meu Deus não deixou eu ir. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas Abraão não foi por causa da idade dele. Não, porque a Bíblia também fala que Isaac também não poderia ir. Nem Isaac pôde escolher a esposa com os olhos. A confiança era tanta que era que o servo escolhesse que ele teria que casar. Então, expectativa, irmãos, que é uma coisa tão difícil para nós administrar nos dias de hoje, ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Não cria história. Você tem a palavra, que ela não volta vazia e ela é poderosa na tua vida. A minha expectativa e a tua tem que estar naquilo que está escrito. Se você está cumprindo o que está escrito, espera no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agora, se você não está cumprindo o que está escrito, aí você precisa de fato se mexer, aí você precisa ficar incomodado para cumprir o que está escrito. Porque aí não vai resolver. Porque quando você cumpre o que está escrito, Deus honra. E tudo que Deus faz, Ele faz. E tudo que Deus mostra, Ele cumpre. Diga amém por isso. E tudo que Deus mostra, até de dificuldade, Ele tem promessas, e a promessa de Deus é maior do que a dor. E no meio da dor Ele traz a cura. Porque você pode perceber, a mulher de Abraão era estéril. Vou caminhar um pouco para frente para a história para concluir. A Sara era estéril. Rebeca veio, bonitona, lindona, virgem, 0 quilômetro, mas era estéril. E aí? Que resposta você tem para tudo isso? A mãe de Isaac já era estéril. Foi uma promessa, foi um desafio para ela poder ter tido ele. Você conhece a história, volta lá atrás, você vai entender todo o processo. E agora vem para Isaac uma mulher bonitona, uma mulher abençoada, uma mulher de promessa, uma mulher tremenda, uma mulher que tudo deu certo, as coisas testificaram, mas ela chega na terra e quando ela vai, não consegue ter filho, porque ela é estéril. Pastor, o que você entende com isso? Eu entendo que muitas vezes Deus permite nós termos um espinho na carne. Deus permite a gente passar por tribulações e lutas. Deus permite a nossa fé ser provada. Muitas vezes a prova da nossa fé não é só porque nós nos colocamos na prova, mas muitas vezes Deus nos coloca na prova. Mas Deus estava dizendo, de uma forma poderosa, o meu poder ultrapassa esses problemas, porque eu escolhi esta família. Eu não escolhi o que tem nesta família, eu escolhi o que eles são. E porque aquilo que eles são, o que eles têm, eu tiro para trazer o que eu tenho para essa família. Assim como Deus derramou a bênção sobre Sara, de curar Sara e poder ter Isaac, Deus também mandou a bênção e curou Rebeca. E abençoou, porque o mesmo Deus que tocou em Sara, toca em Rebeca. O mesmo Deus que está tocando na sua vida hoje, vai tocar nos teus filhos. Deus não está olhando para o problema, Deus está olhando o quanto você é íntegro e se envolve com as coisas dEle, porque Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para mudar, Ele tem poder para sarar todas as coisas. Deus não está olhando, peraí, eu estou agora me vendo numa encruzilhada. Não, Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósito. Porque quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolhe uma geração, Deus trabalha por ela. E eu declaro, assim será na tua geração, assim será na tua família. Deus te escolheu e está trabalhando pela sua família. O que você precisa, vamos concluir? Preservar a aliança. Fica firme, irmão. Fica firme. Fica firme. Ser pois fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fica firme. Neste tempo nós estamos sendo provados.
Nesse tempo nós estamos sendo testados, nesse tempo a gente está sendo desafiado, mas a palavra profética que eu dou para a sua vida é: fica firme, porque depois de resistir o dia mau, você receberá a vitória do Senhor na sua vida. Fica firme, porque Abraão ficou firme e esperou e viu Rebeca chegar. E quando ele parte para o Senhor com 170 e poucos anos, ele tem a certeza que nos dias dele, Deus cumpriu o que prometeu através dele, e que agora Deus ia fazer cumprir através de Isaque, e depois de Jacó, e de toda a geração, porque Deus, quando libera uma palavra, não é só sobre nós, mas é a partir e através de nós. Tremendo. Lembra de domingo passado que ele foi a sequência da história de Terá? Agora, Isaque é a sequência da história dele, e Jacó é a sequência da história de Isaque, e Jacó se transforma em Israel, uma nação onde ali era escolhido o povo de Deus, e o povo de Deus ia ali habitar, e ali nasceria Jesus, e ali ele morreria por nosso favor. Toda a história de Abraão está ligada à tua vida e à minha vida. O que Deus está nos ensinando, irmãos, nós temos que preservar a aliança, preservar a fé, preservar os princípios, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor da nossa vida. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, não abra mão da sua família. Abraão, quando ele tinha muita idade, a última luta na sua vida foi lutar pela sua família. A maturidade nos ensina muito. Maturidade nos ensina os verdadeiros valores da vida. Eu vejo que na vida de Abraão ele lutou por tantas coisas, mas o que mais ele luta, ele termina lutando em favor da sua família. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Não deixa Satanás atrapalhar o que Deus quer fazer na sua família. Não deixa o inimigo roubar. Não deixa Satanás destruir. Não deixa nada atrapalhar o que Deus quer fazer na tua família. A tua família é projeto de Deus. Tua família é de Deus. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família. Luta por ela. Luta por ela. Preserva a família. Preserva a sua família. Eu sei que os dias são difíceis, a luta é difícil, mas preserva. Em fé. Em adoração. Preserva. A tua fé vai firmar os teus passos, a tua família vai olhar para você e vai garantir: peraí, eu sei que meu pai, minha mãe, meu irmão, eu sei que meu tio, eu sei que você tem fé. Eu sei que você adora a Deus sobre todas as coisas, eu sei que você pode ter o problema que for, mas você tem uma adoração, você se entrega, isso é tremendo. Não é como nós começamos, mas é como nós vamos terminar. Não é como você começa, é como você termina. E minha pergunta para você, e você que sabe que os anos estão passando, e cada dia que passa, nós estamos mais perto de nos encontrar com o Senhor, isso é uma verdade. Como você está encaminhado em direção ao fim. Porque os dias estão passando, irmãos. E é melhor como se termina, não é quando se começa. Como você tem aplicado a vida, como você tem buscado sabedoria, como você tem avançado a cada dia. O apóstolo Paulo fala: eu abro mão das coisas que estão atrás de mim, eu abro mão, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não é o que passou, mas é para onde eu estou indo. Ela é uma instrução de Deus para te abençoar e te ajudar a clarear os seus objetivos. Para onde você está indo? O Espírito Santo está te perguntando essa noite: para onde você está indo? Não é como você começou, é como você vai chegar. Está a fim de chegar? Não é só chegar,
é como Abraão, chegar bem. Deus está te falando hoje à noite, preserva a aliança que eu fiz com você, eu dei para você. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu provedor, eu sou o teu alimento, eu sou o teu sustento, eu sou o teu amparo, eu sou o teu juiz, eu sou a tua defesa, eu sou o teu alimento, eu sou a tua proteção, eu sou a tua provisão, eu sou o bom pastor, eu te amo, eu te abençoo, eu tenho o melhor para a tua vida, nada vai te faltar, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairá do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu sou o Deus que te ama, o Deus que te vê, o Senhor que te sara, o Emanuel, o Deus contigo. Mas eu te dei uma aliança, mas para você preservar. Eu te dei responsabilidade, eu te dei história, eu te dei unção, te dei instrução. Não se misture com os cananeus. Não volte, não volte, não volte. Não volte da onde eu te tirei. Recanta lá, manai, andarabachei, recanta lá. Não volte da onde eu te tirei. Preserve a aliança. Não volte da onde eu te tirei. Não volte da onde eu te tirei. Essa palavra é para alguém. Não volte da onde eu te tirei. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Eu farei o melhor para a tua vida. Eu sou o teu protetor, teu ajudador, o teu Senhor, o teu pastor. Não volte à idolatria. Não volte, não volte. É tempo de voltar, é tempo de ir. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de ir para frente. Não é como você começou, é como vamos terminar. Senhor, hoje à noite eu entrego a tua palavra para o teu povo. Entrego a tua palavra para o meu coração. Porque eu sou o primeiro a ser o alvo desta mensagem. E nos condicionamos ao agir do Teu Espírito Santo. E pedimos a Ti, ó Pai, nos dá-nos força para seguir. Nos dá-nos força para preservar, para passar limites, para superar os limites. Nos dá-nos a Tua unção. Derrama sobre nós o Teu poder. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão quando nós interrompemos o que o Senhor estava fazendo. Queremos te pedir perdão quando nós nos atrapalhamos, nos envolvemos. Quando as emoções falaram mais alto que o Espírito. Quando nós não ouvimos a Tua voz. Meu Pai, ajuda-nos, Pai, a ser como Abraão. Alguém que rompeu em fé. Alguém que acreditou, alguém que lutou, alguém que empenhou, alguém que olhou, alguém que conquistou, alguém que avançou. Alguém, Senhor, porque todos nós podemos ser como Abraão. Alguém que vai agir pela fé e vai mudar a sua geração. Alguém que vai agir pela fé e vai mudar a história da sua família. Alguém que vai agir pela fé, vai agir em adoração e vai mudar o mundo espiritual da sua casa. Alguém que vai romper contra as maldições. Alguém que sabe que aquilo que Deus faz é poderoso. Alguém que sabe enfrentar a dor. Alguém que sabe que mesmo nos dias difíceis a Tua destra nos sustenta, Pai. Que sejamos como Abraão, Senhor. Que nos dias mais difíceis, nas provas mais terríveis, nós reconheçamos a Tua fidelidade. Que venhamos saber, Senhor, que o Deus que nós adoramos é o Deus que aqueles que estão conosco também que vão Te adorar, como este servo. Terminamos esse texto lendo, quando Rebeca vai e dá de beber e mostra para ele o caminho, ele testifica e começa a Te adorar. Que sejamos como Abraão, Senhor, que não venhamos trilhar a carreira sozinhos, que não venhamos andar sozinhos, que não venhamos ter só fé para nós, mas que levemos os outros a crer, que levemos a nossa família a crer, em nome de Jesus, Pai.
como terminei essa mensagem que o Senhor me deu, Senhor, que venhamos terminar bem, que na corrida nós não venhamos nos esgotar, desanimar e jogar tudo para cima, mas que nós venhamos continuar correndo, em prol da carreira que nos está proposta. Te louvamos e te agradecemos por esta noite, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela obra do Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Jesus. Sê conosco, nos guia, nos protege, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.